Vexame Internacional, parte 2. Parece filme. Seria uma comédia, uma mistura de tragédia com comédia. É uma vergonha. Dessa vez, o Vexame Internacional cruzou o Atlântico, saiu de Londres e foi para Nova York. Ele atende pelo nome de Jair. Jair, da família Bolsonaro, ocupou a tribuna da ONU, que historicamente é ocupada pelo Brasil na abertura da Assembleia Geral da ONU, desde os anos 40, né? Que o Brasil, a ONU daquele período, o Brasil tem essa prerrogativa de abrir a Assembleia Geral da ONU, né? É uma forma também de que a abertura se fizesse por um país com uma imagem de não confrontacionismo, um país que tem uma tradição de negociação e de boa diplomacia. O Brasil tem, desde do Império, uma diplomacia muito habilidosa, que, aliás, é a herança dos portugueses, porque Portugal era habilidosíssimo nas relações internacionais e, por isso, sobreviveu como um país pequeno. Outro dia eu conversava sobre isso com o Léo Atushi, né? Com as pessoas, às vezes, desprezam. Portugal, Dom João, tonto, veio para o Brasil. Aquilo tudo é fruto de uma tradição de negociação e de boa negociação. Portugal também tinha ótimos quadros nas relações internacionais para defender os interesses deles. Eu não estou dizendo que eram bonzinhos. Era um império decadente e pequeno. E o Brasil tem essa tradição. E o Bolsonaro foi lá para a tribuna e passou vexame pelo seguinte: usou a tribuna para fazer campanha eleitoral, para atacar o Lula, para falar de política interna do Brasil e, além de tudo isso, para mentir descaradamente sobre a pandemia. Diz que o Brasil atendeu muito bem a sua população na pandemia, que estava muito preocupado com a questão econômica, falou da ajuda emergencial, do auxílio, só não contou que ele queria dar R$200 e o Congresso é que teve que subir o valor, né? E acabou chegando a 600, lá na primeira fase. Mas mentiu, parecia que estava no cercadinho do Alvorada conversando com o gado. E terminou o discurso com uma frase de inspiração fascista, integralista, da extrema-direita, da tradição de extrema-direita mundial e também aqui no Brasil. Deus, pátria, família. Era o slogan fascista. E era também o slogan do Partido Integralista, que vinha a ser o fascismo brasileiro dos anos 30. Isso foi o Bolsonaro. Só que antes dele falar, o discurso dele já virou notícia negativamente na imprensa internacional, né? O New York Times, por exemplo, deu a seguinte manchete: Bolsonaro usou a ONU para fazer campanha eleitoral do cargo que pode perder. O jornal afirmou que, de certa maneira, o discurso causou alívio porque havia o temor de que o Bolsonaro atacasse também o sistema eleitoral brasileiro. E a esse ponto o cidadão não chegou. Ele atacou o Lula, mentiu a beça e tal, mas não atacou o sistema eleitoral brasileiro. Então, esse é um destaque da imprensa internacional. E teve também, houve várias manifestações lá em Nova York contra o Bolsonaro. A que ganhou mais espaço foi aquela projeção no prédio, né, da ONU. Como eu disse, foi o Vexame Internacional parte 2, porque a parte 1 aconteceu em Londres, como nós assistimos. Agora, na Assembleia da ONU, ele está falando com gente que já percebeu tudo, não tem nenhum bobo ali, né? Ele pode chegar criar esse país de faz de conta, que é um pouco dessa... É irreconhecível o país que ele pintou ali no discurso de abertura da ONU, né? Então, as pessoas... Ele pode achar que isso não importa, mas com essa atitude, ele não ganha mais nenhum apoiador, porque, como eu tinha falado aqui, nem as pessoas do próprio bolsonarismo gostam desse discurso radical. Muita gente veio falar com a gente que não era representado por esse tipo de agressão à imprensa. Teve uma senhora que veio oferecer pão de queijo, teve outros que
uma senhora que veio tirar foto porque via algumas outras pessoas na televisão. Então, ele não sai daquela bolha, a menor de todas. É possível até que ele perca votos daquela bolha, né? Os diplomatas estão aliviados, imagine só, porque essa foi a versão mais light, tá? Havia uma versão mais pesada, em que ele enveredava mais pelos temas domésticos, sabe? Aborto, droga e acusações do adversário e tal. Aquela que foi fruto de contribuições muito do PL, do Marqueteiro, do Valdemar e do núcleo de campanha. Então, fico imaginando como é que não teria sido esse outro discurso, né? A vergonha foi grande, primeiro, porque Nova York tem uma comunidade brasileira muito ativa, né? E muito conectada com movimentos democráticos norte-americanos, como, por exemplo, o Movimento de Defesa da Democracia no Brasil, que ontem foi do qual participam brasileiros, americanos e pessoas de outras nacionalidades. Se dependesse da comunidade internacional, assim, de chefes de governo e de Estado, não havia um na tribuna lá no auditório da ONU para ouvir o Bolsonaro falar.